Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação, a alegria de conversar com a escritora, confreira, membro da ALVE, a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a querida professora Leni Trentin Gaspari, que recentemente foi diplomada com o título de membro efetivo do Centro de Letras do Paraná. E aí nós vamos ver no seu palmilhar que ela está construindo um belo legado nas letras, na cultura e na história do estado do Paraná. Minha querida amiga, professora Leni Trentin Gaspari, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer recebê-la aqui no estúdio. Boa tarde, professora Aloísio. Muito obrigada por suas calorosas e palavras amigas. E eu queria dizer que o prazer é meu de estar aqui, poder distribuir, conversar um pouquinho sobre essa caminhada nossa dentro da cultura paranaense. E cumprimento também aos ouvintes da CBN do Vale do Iguaçu, esperando que seja receptivo a todos as ideias que aqui trocaremos. Eu tenho certeza. Nós não vamos brigar em relação de quem é o prazer, mas o prazer é nosso, então vamos dividir. E claro, os ouvintes que estão nos acompanhando, com certeza. Professora, nos fala um pouquinho do histórico em relação ao Centro de Letras do Estado do Paraná. Por gentileza, conta um pouquinho do histórico dessa instituição. Sim, o Centro de Letras do Paraná é uma das mais antigas instituições literárias do Paraná. Ele foi criado em 1912 e por pessoas ilustres, intelectuais, como Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, e que são patronos dessa entidade. E eu fui pesquisar e ver qual era o propósito deles lá em 1912 de criar essa instituição cultural. E me chamou muita atenção e eu até vou dizer as palavras deles. Então, entre aspas, eles diziam assim, que eles queriam criar o Centro de Letras com o objetivo de concorrer para o progresso mental do estado do Paraná. Olha. Então veja, Luiz, eu fiquei pensando, progresso mental, o que ele queria dizer? Me parece assim que esse mental seja o pensar, o escrever, o deixar marcas que nós aprendemos recentemente. Né? Então esse era o processo mental. Ocupar a mente de uma pessoa com algo produtivo. Isso, né? Produtivo que vai ficar. Então aquela preocupação em valorizar, incentivar os jovens da época, ou mesmo adultos, que gostavam de escrever, a fazer publicações e nós temos então uma literatura paranaense, escrita, a nossa história escrita por escritores paranaenses, que é o maior objetivo do Centro de Letras do Paraná. Que bacana. Então, eu acho que isso assim é muito lindo, porque essa ênfase, essa promoção que o centro dá até hoje, né? Foi o sonho do Emiliano e do Euclides lá em 1912, mas eu vejo que esse sonho está realizado, porque 1912, então já temos 110 anos. 110 anos. 110 anos. E se você vê lá no prédio, espero que você tenha oportunidade de um dia chegar lá para conhecer, tem uma galeria imensa com os presidentes, 37 presidentes que o centro já teve, e só de intelectuais. E então a produção é inimaginável, a quantidade de produções que tem dos centristas, que nós somos chamados centristas. Então eu vejo assim que o sonho deles foi realizado. Os escritores paranaenses estão lá. Obras maravilhosas têm sido escritas, estão à disposição. Então, eu acho assim que foi uma alegria muito grande. Eu gostaria de falar, eu falei que nós tivemos 37, temos já até agora 37 presidentes. Desses 37, apenas 4 mulheres.
apenas 4 mulheres. Mas nós chegamos lá. Vai aumentando, vai. Das mulheres Com 110 anos, professora, era uma baita uma barreira para a mulher fazer parte, né? Exatamente. Né? Imagine a presidência. A presidência, né? Exatamente. Um Brasil muito machista naquela época, né? Mas chegamos lá. E o nosso atual presidente chama-se Ney Fernando Perracini de Azevedo, um senhor, cabelinhos brancos, extremamente simpático. Nós temos muitos membros que são mais idosos, que são, digamos assim, o patrimônio cultural do centro, mas também temos muitos jovens. Lá no centro não tem número limitado para... Como nós temos nas academias, são 40, isso, 40 cadeiras. No centro, não. Sendo aceito o currículo, fazem o convite, aceito o currículo, vai entrando e acho que é uma forma de ampliar cada vez mais a produção da literatura paranaense. Então, mas nós estamos, assim, extremamente orgulhosos, professora, porque eu não sei se tem alguém aqui na região que foi convidado a fazer parte do centro, eu desconheço, mas o fato de uma confreira da Academia de Letras, do Vale do Iguaçu, aqui de Dona Vitória, de toda a região, né, fazer parte hoje do Centro de Letras do Estado do Paraná. Eu até lhe pergunto, como é que é este processo de ingresso? Sim. Como é que é feito? Eles têm, assim, olheiros que ficam observando os escritores paranaenses? Como é que funciona, professora? Não. Nós temos o professor Joaquim, o nosso acadêmico, ele é centrista também. Ah, também? Olha só. Ele também é centrista. Você viu, as pessoas estão com títulos, com tantas qualidades, e às vezes ficam em silêncio. Tem que mostrar, destacar, né? Tem que falar. Até para a Alve, isso é muito importante. Com certeza. Né? Muito bom. E veja, você quis saber a respeito do ingresso. O ingresso é o seguinte, a Alve recebeu do presidente, né, no ano passado, o nosso presidente recebeu do presidente lá do centro uma divulgação, um convite, ofertando uma vaga para um membro da Academia de Letras, quer dizer, mais poderiam se inscrever, Sim. né? Mas seria uma vaga, que essa vaga seria, a escolha seria feita pelo currículo e pelas publicações do candidato. Até porque eles olham, com certeza olhando as questões do Paraná, né? Que é Sim. o que eles privilegiam. E na época o nosso presidente do MIT divulgou numa reunião, mandou para todos nós o convite que veio de lá, e deixou aberto para quem quisesse se inscrever. Eu li, achei interessante, mas confesso que não me interessei muito, porque eu não imaginava que eu poderia ser aceita. E o professor Joaquim veio conversar comigo e disse, você não vai se inscrever? E eu falei, não, professor, eu não vou, isso é sonhar muito alto eu me inscrever lá para o Centro de Letras. Olha a quantidade de pessoas ilustres que tem lá. Disse, você também é competente e ilustre, vai se inscrever sim, e eu vou te indicar, eu vou fazer a sua carta de recomendação. Olha só. Aí eu fiquei meio assustada, mas eu não sou de fugir da raia, né? Então pensei, não, tudo bem, professor, eu agradeço, e agradeço novamente, professor Joaquim, se estiver me ouvindo, pelo seu carinho em escrever uma carta tão linda sobre minha pessoa e sobre os meus trabalhos. E peguei a carta do professor, preenchi a ficha de inscrição, anexei o meu currículo e os títulos das publicações. E enviei, e deixei, ficou lá uns 2 meses, quando eu tive a surpresa de receber do presidente de lá, que eu tinha sido aceita pelos companheiros lá, né? Os demais. Pelos demais membros. Então foi assim, não foi assim tão difícil, mas foi muito interessante. Eu fiquei muito honrada. Levei um susto, mas fiquei alegre e honrada também, porque como você falou, não é por minha pessoa, é a nossa região, Perfeito. A nossa Alve, os escritores da região, isso que nós temos que valorizar. Professor, esse programa que nós temos aqui é exatamente para valorizar as nossas pessoas. E quando eu estava nessa reunião da Alve,
quando foi participado, socializado a todos os membros, Sim. os confrades e confreiras, em relação a senhora ser aprovada membro efetiva, né, do Centro de Letras do Paraná. Disse, bom, um excelente motivo para uma entrevista, porque é isso que nós precisamos fazer. Isso. Se nós não acreditarmos nas pessoas que constroem, né, a cultura, o desenvolvimento científico, nós temos que parar. O que é de fora é melhor. Nós temos que entender que nós temos que colocar as pessoas que realmente fazem um trabalho sério, um trabalho altruísta, um trabalho científico, cultural das letras. Elas existem, estão aqui, e nós temos histórias maravilhosas, escritores maravilhosos. Nosso saudoso Dom Walter Biger, né, nosso bispo emérito, hoje, junto a Deus. Ele se diz, que celeiro de artistas, escritores, pintores. E ele era um homem cosmopolita, ele conhecia o mundo todo no sentido, se não conhecia pessoalmente, através da cultura, das letras, dos livros. Então, eu acho que ele sempre teve razão quando colocou. É nós que, às vezes, não cai a ficha de valorizarmos o que é nosso. Exatamente. Parabéns. E abrir, obrigada, e abrir portas também para outros escritores que estão por aí, né? Que futuramente poderão estar também. A senhora me disse, mas professor Joaquim, eu? De repente, você. Nós temos que acreditar no nosso potencial, exatamente. Né? E eu gostaria de dizer também que eu tive também todo o apoio do nosso presidente, em que eu pudesse me inscrever representando a ALV, né? Muito bem. Não posso deixar de falar, ele sempre nos incentiva muito nessa questão cultural, né? E falando ainda um pouquinho do centro, tive também uma preocupação assim, porque eu sei que eles não trabalham sozinhos, o setor de letras, eles trabalham com a Academia Paranaense de Letras, com a União Brasileira de Trovadores, a Academia Paranaense de Poesia e outras instituições culturais. Então você imagine o nível de debates dessa galera, dessa turma, né? É uma teia, né, professora? É uma coisa maravilhosa. E os eventos, as reuniões são semanais. Olha o que você vai me perguntar lá durante da dificuldade. São semanais, todas as terças-feiras, às 15 horas, eles se reúnem na galeria de diretores, que eu te falei, de presidentes, desculpe, e lá eles conversam, eles programam os eventos que vão acontecer. E eu acredito, me parece assim, pelo que eu vi, que em cada terça-feira, em cada evento, uma determinada instituição organiza e as outras participam. E assim vão substituindo, porque uma só não tem condições. Você vê como é difícil a gente organizar eventos culturais. Exige tempo e espaço. Minha querida professora, eu sei que a senhora, graças a Deus, tem conteúdo sempre. E é uma italiana que não fala. Não para de falar. Isso é ótimo. Mas eu preciso questionar o seguinte, em relação à sua posse, que foi em dezembro de 21, e depois sua diplomação e a faixa que recebeu em 30 de agosto de 22. Mas antes, se a senhora tiver algum complemento a fazer... Dos meus amigos centristas? Alguma coisa, eu gostaria que a senhora, antes de responder, falasse. Por gentileza. Então, eu falei anteriormente que eles se reúnem na galeria para conversar, apresentar ideias, organizar os eventos. E tem um rapaz, um pesquisador, chama-se Gabriel da Costa. E ele fez uma pesquisa sobre o Centro de Letras e eu achei tão lindo isso aqui que ele escreveu. Ele está se referindo a todos os membros que estão lá na reunião. Contornam a grande mesa de madeira outros diferentes rostos, esses em sua grande maioria ainda atuantes do CLP. São filósofos, escritores, historiadores, músicos e talentosíssimos poetas. Uma grande reunião de mentes literárias que rende um número expressivo de ideias, festivais de livros, apresentações, grandes espetáculos de músicas, palestras sobre o conhecimento peculiar que um ou outro repassar. Então eles fazem essa reunião organizando esse tipo de evento. Aí às 16 horas tem o café
café dos centristas. Aí eles tomam café com bolacha, o que tiver. É um momento de confraternização, como nós temos o chá na ALV. Só que nós fazemos ao final, eles fazem no meio. Às 17 tem um auditório, eles descem para o auditório. O que acontece nesse auditório? Pontualmente às 17 horas, os escritores e palestrantes descem ao teatro e o silêncio toma conta. Dessa vez é o silêncio de atenção, do respeito. Sobem ao palco aqueles que decidiram comunicar uma sabedoria. Então o membro, eu vou falar hoje sobre o que eu estou, como a gente até fez já algumas vezes, né? Mas eles fazem isso todas as terças-feiras. Várias sabedorias sobre música, sobre história, principalmente sobre poesia. Um violão, um piano, uma cantora e que canta lindos hinos literários. Os conhecimentos que surgem dessas palestras são todos absorvidos com dedicação. Muitos reconfiguram esses ensinamentos em novos textos, em novos poemas. Alguns viram música, outros viram história. Gabriel da Costa, lindo que ele escreveu sobre eles, né? O que ele aprendeu, o que ele assistiu lá. Então, você pode imaginar onde que eu estou. Exato, a senhora começou a ler e disse, olha só onde a senhora foi cair. Que orgulho aí, professora. Ai, meu Mas Deus. cair no bom sentido, né? Sim, nossa, o que eu vou aprender. Que valorização. O que eu vou aprender, meu Deus do céu. Olha. Você queria saber como que foi isso? Foi uma emoção muito grande, né? Muita alegria, uma honra muito grande e preocupação também, porque é uma responsabilidade muito grande que eu tenho em relação a mim, mas em relação à ALV, em relação à minha cidade, em relação à minha família, a vocês, meus amigos, né? Então, a senhora está representando instituições, a região, as cidades, né? Sim. Até o norte de Santa Catarina, porque para nós Sim. é junto, Sim. e claro, o Paraná, que é a essência, o Paraná aqui, mas isso é uma alegria, né, professora? É uma alegria, eu acho que... Mas sempre tem aquela capinha de aço que pesa um pouquinho, né? Exatamente. Eu sei, assim, professora Luísio, que eu vou encontrar um pouco de dificuldade para fazer um trabalho assim tão próximo como eu faço aqui na ALV, porque eu não tenho como ir toda terça-feira para Curitiba na reunião, mas pelo menos uma reunião por mês eu vou participar. Eu já tenho agora 3 de setembro, que estiver tudo bem, eu quero participar, é a reunião e tem o evento, tem tudo, vai ser assim bastante interessante. Mas então, você já leva uma sugestão, professor? Sim. Se me permite? Claro. Nós na ALV aqui, tem pessoas que moram em outros países e outras cidades, são membros da ALV e é feito online as reuniões. Sim. De repente, isso eu ia dizer, eles fazem online. Enquanto a gente não foi liberado da pandemia, nossas sessões foram todas online, né? Eu já participei de todas, né? Agora elas já começaram a ser presenciais, mas ainda assim, de vez em quando o presidente marca uma online, aí eu participo sem problema. Olha, já está. Então, assim, eu me preocupo, mas não tanto, porque, como nós já conversamos, uma das exigências é que as nossas escritas, nossas pesquisas, sejam voltadas para o Paraná. Posso escrever sobre qualquer região, mas tenho que focalizar o Paraná dentro daquele tema. E eu já venho fazendo isso, né? Em todos os meus livros, os temas que eu abordei, eu sempre trago para o Paraná. Exatamente. Então, não vai ser assim muito problemático. Você quer saber o que mesmo? O compromisso que a senhora tem hoje junto à ALV, né? E hoje você está realmente fazendo parte, né? É uma centrista, né? Do Centro de Letras do Estado do Paraná. A senhora sempre escreveu artigos científicos, os trabalhos científicos, crônicas, quer dizer, quantos e quantas escritas a senhora realmente produziu, e em especial livros. Sim. E com a sua entrada junto ao Centro de Letras do Paraná, eu sei que a senhora tem um grande potencial, mas por muitas vezes ainda hoje, antes de nós iniciarmos o bate-papo, assim, eu não imaginava que pós-aposentadoria eu teria o dobro de atividade de serviço. E o que eu lhe falei? Exato. Quem é útil sempre será lembrado e explorado no bom sentido de nós produzir. E como é bom se sentir útil na sociedade. Exatamente. Então a senhora hoje vai colocar mais uma capinha de aço, porque vai ter que produzir junto ao Centro de Letras do Paraná. Como é que a senhora está vendo esta oportunidade, esta responsabilidade também?
Não vejo muitos problemas, Luísio, porque, como eu falei há pouco, eles têm, o foco é que se escreva sobre o Paraná. Então, as produções que eu já fiz, eu já falo no Paraná. E as próximas que eu vou escrever também eu vou localizar. Então, eu estarei trabalhando para as duas. E acho que vou dar conta, sim. Também não fujo da raia, não sou mulher de fugir da raia. Vamos adiante. Porque é um desafio, né? É um desafio. E é tão bom quando as pessoas desafiam, né, Exatamente. professora? Né? E quando a gente já tem as cartas na manga também, né? Sabe do potencial, conhece, deixa comigo, deixa comigo. Embora. Como dizia um amigo meu aí, um ex-comandante, café pequeno isso aí, tranquilo. Dava conta, né? Legal. Professora, e em relação a esse momento, que é um momento marcante, né? A senhora vai fazer com que a nossa região fique mais conhecida em termos de Paraná? Concorda comigo? Eu acredito que um pouquinho sim, né? Porque a cada publicação, a cada fala, a cada palestra, eu sempre mencionarei o Centro de Letras também, né? Não só mais a ALV, né? Então, professora, eu sei que a senhora tem projetos e projetos. Conta aqui só para nós. Não tem ninguém assistindo nem ouvindo. Não. Algum livro no forno? Eu sei que a senhora sempre trabalha de forma silenciosa, mas são pesquisas profundas, de grande valor, né? E a gente sabe desta preocupação da senhora pesquisar, entrevistar, coletar dados, muito bem argumentado em relação àquilo que a senhora coloca no papel, em cima, mas próximo, do lado da verdade, né? Sim. A gente procura sempre trazer, nos aproximar da verdade. Isso é o papel do historiador. Exatamente. Me fala, alguma coisa no forno, né, para lançamento? Não sei eu quando. estou catando lenha para esquentar o forno. Mas já é alguma coisa. O que é catar lenha? É juntar as fontes. Perfeito. Procurar as fontes, os documentos, sim. Luiz, já comecei a escrever. Eu tenho um compromisso de terminar um livro sobre a União da Vitória até setembro de 2023. Ah, é? Junto ao... Como passa rápido, 2023, setembro. Olha os meses aí. Exato. Então eu já comecei a pesquisa, estou trabalhando com fontes final do século XIX, início do século XX. Devo ir até 1915, por aí. Então, é um trabalho apaixonante e eu estou gostando muito com os documentos que eu encontrei, trabalhando com códigos e posturas de 1890, 1901. É fantástico. Então, estou começando a escrever. Até 1915? Mais ou menos, até 1915, com várias abordagens. Vai ter alguma coisinha sobre o contestado, então? Contestado? Eu vou ver se eu consigo pelo menos apontar. Pelo menos sim, pelo menos uma nota de rodapé, alguma coisa teria que. Porque nós temos uma importância com o contestado. Esse daria um trabalho. Exato, né? Maravilhoso. Maravilhoso. A aviação do Exército Brasileiro nasceu no sol do contestado, né? Exato. Então, o trem, a ferrovia. As mulheres no contestado. As mulheres no contestado, né? Tem muita coisa para falar. É algo que realmente nos diz respeito. Isso. Bom, professor, então sabemos que a senhora já está catando lenha. Para esquentar o forno. Muito bem, gostei dessa resposta. Tá bom. E, oxalá todos, né, os brasileiros poderiam sempre catar uma lenha, né, professora? Né? Produzir, fazer alguma coisa. Exato. Não deixar morrer a história das famílias. Isso. Né? Valorizar. Isso. Porque, infelizmente, professora... Estamos perdendo muita quando coisa. se vai lá o tataravô, o bisavô, vovó, mesmo os pais, reunir lá uma papelada velha lá e dei um jeito de desaparecer. Por favor, hoje as faculdades, os cursos de história já estão trabalhando muito nisso. Ainda quando eu estava na faculdade, nós inserimos no currículo uma disciplina chamada Patrimônio Histórico-Cultural. E essa questão do patrimônio, a gente começou a trabalhar com os alunos a importância de não deixar jogar fora os documentos quando a vovó e o vovô vão embora. Perfeito. Sabe? Então isso já está mudando, graças a Deus. Então, essa mudança de mentalidade há uma, digamos, a esperança de uma produção de uma história real, né? Exatamente. Querida confreira, professora Leni Trentin Gaspari, em nome de toda a nossa equipe da CBN,
agradecemos sua amável e agradável presença e importante entrevista. E a senhora socializou muito bem, uma belíssima aula aos nossos ouvintes. Portanto, peço à senhora que nos deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. Eu vou deixar uma mensagem para as mulheres que gostam de escrever. Nós sabemos que a trajetória das mulheres ao longo da história foi sempre muito difícil, né? Por preconceitos, era difícil que o conhecimento chegasse até elas e as pioneiras tiveram muita luta e muita dificuldade para vencer os obstáculos. Aprenderam a ler e escrever já bem mais tarde, do século XV, XVI, e ainda eram limitações para o que poderiam ler e o que poderiam escrever. Iam para a escola, currículos diferentes dos meninos, a mulher precisaria apenas aprender a ler para ler as orações e receitas, estava esquecendo, e aprender a contar para contar as contas do rosário e fazer as compras. Então, foi assim com muita dificuldade que as nossas pioneiras, as nossas antecessoras conseguiram chegar a um conhecimento. E quando elas aprenderam a ler, eu quero ler esse trechinho bem curtinho da Michelle Perrault, que diz assim: elas demonstraram um imenso esforço autodidata, realizado através de todos os tipos de canais, nos conventos, nos castelos, nas bibliotecas. Saber que era colhido letra por letra, furtado mesmo dos manuscritos recopiados, nas margens dos jornais, nos romances tomados dos gabinetes de leitura ou dos pais, dos avós, porque não ficava, elas não tinham acesso, e todos lidos avidamente à noite, na calma sombria do seu quarto, às escondidas. Então, meninas, mulheres, moças queridas, inspiradas nas mulheres que nos antecederam, vamos pesquisar, vamos ler, vamos escrever, vamos deixar marcas nessa nossa trajetória. Muito bem, excelente, adorei. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!